E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar início, né, de fato, a todo o processo aí, né, de crise do feudalismo. Nessas 2 semanas anteriores, a gente veio, né, retomando alguns conceitos ali da Idade Média, né, a sociedade medieval, como ela estava dividida, quem eram os senhores, quem eram os servos, né, como é que o feudo ele estava subdividido e por aí vai. Então, de maneira geral, né, aquele período ali que a gente tratou nessas 2 semanas, a gente pode delimitar como sendo o período da Alta Idade Média, né, o momento de formação do mundo medieval, de estruturação do feudalismo, de consolidação do poder da Igreja Católica, né, a própria construção, né, da sociedade medieval, ela se dá aí entre os séculos V e o século X, mais ou menos, quando aí a gente vai começar, né, já a partir do século XI, a observar, né, algumas transformações que ao longo dos séculos levariam ao fim, né, do feudalismo, a chamada crise do feudalismo, por volta do século, principalmente a partir do século XIII e do século XIV. Tá? Então, essa crise do feudalismo, para quem não sabe, né, essa crise do feudalismo, ela se dá ali por volta dos séculos. Olha aqui o século. Séculos. Se inicia provavelmente, né, por volta do século XIII e se estende aí até o século XIV, né, e diante, né, claro. Até o século XV a gente vai ter o processo de crise do feudalismo, né, e aí até o início da Idade Moderna, né, do que ficou conhecido como Idade Moderna. Tá? Então, para a gente poder entender, né, o que é essa crise do feudalismo, é fundamental que a gente entenda algumas questões, né, centrais aqui dessa crise. Pessoal, a crise do feudalismo ela não surgiu do nada, né, como eu falei. Já no século XI, o século XI ele marca uma série de transformações, tá? Então, o século XI ele marca, né? Se a gente colocar, eu vou colocar aqui no cantinho aqui. O século XI, deixa eu marcar aqui, só um minuto, pronto. Vou botar bem aqui assim. Século XI, a partir do século XI, século XII, né? Por ali, a gente vai ter uma série de transformações, tá? Primeiro, a gente vai ter transformações agrícolas, né, invenções, vou botar aqui novos instrumentos agrícolas que vão melhorar, né, a qualidade de produção na agricultura medieval. A gente vai ter, a partir do século, aí já mais no século XII, o renascimento comercial, ou seja, justamente em decorrência dessas novas técnicas agrícolas, né, novos instrumentos, novas técnicas, a produção ela aumenta bastante, o que vai trazer um efeito bem característico. Né? De um lado, você vai ter um aumento populacional, que a gente vai ver crescendo, né, ao longo do século XI, do XII, e ao mesmo tempo, pessoal, por ter uma melhor produção, né, agora cada vez mais sobrava, né, a alimentação ela excedia, né, o mínimo necessário para a subsistência, o que vai permitir que novas trocas comerciais começassem a ser cada vez mais incentivadas. Então, aos poucos, o comércio, né, aquele comércio que existia lá no mundo antigo, que durante boa parte da Idade Média teve reduzido, né, a uma atividade extremamente incipiente, começa a retornar, né, começa a ganhar força novamente. E juntamente com esse comércio, retornam-se também algumas cidades. Né? Então a gente vai ver o ressurgimento de uma série de cidades ao longo do século XII, né? Principalmente a partir do final do século XI e início do século XII, cidades que tinham perdido sua importância, né, ao longo da Idade Média, em decorrência, né, de todo o modelo medieval, de estabelecimento da viúva, né, nos feudos propriamente ditos, né, nos feudos,
E isso tudo vai implicar uma série de transformações na Europa, né? Então já dá para ver que a partir do século XI a gente vai ter um novo cenário se estruturando na Europa, e esse cenário ele vai, né, claro, evoluindo para que levaria, né, futuramente à crise do feudalismo. E aí a gente chega aqui no século XIV. Então o século XIV, pessoal, ele vai trazer, vamos dizer assim, né, uma série de elementos vão se aglutinar por volta do século XIV. Alguns já no século XIII era possível ser percebido, tá? Mas principalmente ao longo do século XIV esses eventos eles vão se aglutinar e vão de certa forma, né, levar ao fim, né, desse modelo, né, de organização que era o feudalismo. Então a gente vai ter aos poucos, a partir do século XIV, o fantasma da fome, né? A fome retorna, né? A fome tinha dado uma trégua, né? Principalmente com aquelas inovações agrícolas que eu acabei de falar, né? A partir do século XI e tal. Só, pessoal, que o que vai acontecer é que a população vai aumentar? Vai. Em decorrência da melhoria das condições, da produção agrícola, da alimentação? Sim, também. Só que é aqui que entra a coisa. A agricultura, ela não acompanhou a mesma velocidade do aumento populacional. Ora, se a agricultura ela não acompanhou a mesma velocidade do aumento populacional, então, pessoal, é óbvio que vai chegar um momento, né? Chegou, na verdade, um momento em que a agricultura, né, ou seja, a produção agrícola daquele momento, ela era insuficiente para alimentar toda essa população que passava a aumentar cada vez mais, né? Aí o que vai acontecer? Em busca de novas terras, cada vez mais, né, vai fazer com que essa agricultura, essa busca por cultivo, ela vá se dando em solos menos férteis, né? Vai aumentar em grande escala o desmatamento, né, de uma série de regiões da Europa, né, em busca de espaço para essa produção, né? Você vai ter ao longo do século XIV em específico, ele é marcado, né, por fortes chuvas, né, que vão destruir uma boa parte dessas plantações, né, geadas, né, que vão fazer com que uma grande parte da produção ela vá sendo comprometida. E aí você imagina, né? Então você tem um aumento populacional, a população crescendo, mas não tem produto suficiente e ainda tem, vamos dizer assim, né, esses períodos de destruição de colheitas, você vai ter, claro, óbvio, né? Óbvio que o preço dos alimentos ele começa a aumentar gradativamente, né? Ou seja, se tem muita gente, né, tem muita gente para buscar esses alimentos, né, que cada vez mais começavam a ser comercializados. Ao mesmo tempo, você vai ter uma destruição dessas colheitas, o preço desses alimentos ele começa a aumentar gradativamente, né? E aí não é preciso se esforçar muito para entender que quem mais vai sofrer com isso aqui são os mais pobres, né? Por quê? Porque os mais pobres eles eram quem tinham mais dificuldade de conseguir, né, esses valores. E ao mesmo tempo, ó, se lembra, a Idade Média é um período marcado por uma atividade comercial muito restrita e, na verdade, a maior parte dos rendimentos, vamos dizer assim, né, eles vêm da produção agrícola. Então, basicamente, tanto senhores como servos, camponeses e tudo mais, eles viviam da agricultura. Se essa agricultura ela está em crise, ela tem esses vários problemas, é óbvio que vai ter uma queda, né, drástica nos rendimentos desses grupos sociais. Claro que quem sofre mais no processo? Os mais pobres. Por quê? Porque, por exemplo, os senhores eles tinham vários servos, né, vários camponeses ali à sua disposição, que trabalhavam, que davam parte da sua produção. Então, vai cair a produção dos senhores? Sim, porque a produção, de maneira geral, ela cai. Mas, esse senhor, ele muitas vezes tem várias fontes de renda, vamos dizer assim.
Enquanto que os camponeses não, né? Muitos deles dependiam exclusivamente da sua terra ou da sua criação de animais. Então, quer dizer, com a queda dessas colheitas, você vai ter claramente uma queda de rendimento. E aí, como você tem um aumento gradativo do preço de alimento, você vai ter uma dificuldade cada vez maior desses mais pobres de conseguir esse alimento. E claro, né, pessoal, a fome ela retorna. Né? Então a população europeia, né, e aqui é importante destacar que na Idade Média a maior parte da população ela era composta de camponeses, tá? De camponeses, então na Idade Média a maior parte da população pobre ela era composta de camponeses. E na verdade a maior parte da população europeia era composta de camponeses. Né? Então quer dizer, essa fome ela vai se alastrando por toda a Europa. Mas isso não é a única coisa, né? Além disso, pessoal, além de toda essa situação de fome, você vai ter um agravante aí, principalmente a partir de meados do século XIV, que é a peste negra, né? Muita gente provavelmente já ouviu falar da chamada peste negra, né? Principalmente nessa época de pandemia aqui de coronavírus, muita gente relembrou da peste negra, que é considerada também uma das grandes epidemias da história, né? Então a peste negra, pessoal, ela foi uma doença, né, que se espalhou por toda a Europa, né? E que vitimou, né, quase um terço, né, ou um quarto da população europeia, em torno de 20, ó, de 20 a 25 milhões de pessoas foram vítimas, né, morreram, né, com a peste, né, a peste negra. Para quem não sabe, pessoal, a peste negra ela chegou na Europa vinda da Ásia Central, né, provavelmente vinda de navios, né, pelos navios que chegavam aos portos da região do Mediterrâneo, tá? E aí os primeiros relatos dessa doença são aí, datam de provavelmente 1347, quando você vai ter alguns marinheiros chegando com esses sintomas e morrendo algum tempo depois, né? Então os sintomas incluíam, né, febre, o aparecimento de manchas escuras, né, pelo corpo e tal. Então, aos poucos essa doença vai se espalhando pela Europa numa velocidade extremamente rápida. Em questão de 10 anos, uma boa parte da Europa já estava contaminada, né, pela doença. Essa doença, pessoal, ela é causada, e aí vocês podem, né, até mesmo falar com o professor Carlinhos aí, que é crânio aí nas doenças aí, né, na biologia, na química e tal. Ela era causada, ela era transmitida, né, pela pulga do rato, né? As pulgas, né, elas transmitiam a bactéria, e essa bactéria, ela, na Idade Média, é importante lembrar que as pessoas não haviam condições de higiene tão elaboradas quanto as nossas, né? Então geralmente as pessoas conviviam, né, bastante com ratos, com outros parasitas, né? Muitas camas eram feitas de palha e tal, então acabava que as pessoas conviviam muito com esse tipo de animais. E aí a pulga, né, do rato, ela vai passar para o ser humano, né, tanto dentro dos navios como mesmo nas cidades europeias, e ao passar para o ser humano, eles então passavam também a transmitir, né, essa doença, essa bactéria a partir pelo ar, né? Então ela passava a transmitir pela tosse, o espirro, né? E aí passava de um ser humano para outro. Então rapidamente a Europa, né, foi contaminada, até porque não, assim, a doença ela meio que já era conhecida desde a antiguidade, né? Mas não se sabia qual era a causa da doença, e de certa forma até o século XIX praticamente a causa dessa doença ela foi quase que ignorada, né? Por muito tempo, né? Principalmente na Idade Média aí, em que a igreja ela era, né, a detentora da verdade, a peste ela foi atribuída a uma espécie de castigo divino, né? Então a peste negra, ela na Idade Média, ela vai ser vista aí como uma assim, né, uma consequência da ira, né, da ira divina, da ira de Deus. Então quer dizer, você vai ter uma doença que vai matar milhares de pessoas, que vai se agravar por quê? E aí a gente retorna ao que a gente estava falando anteriormente, né? Ora,
você tem uma população, pessoal, que está cada vez mais desnutrida pela escassez, né, de alimentos, vivendo em péssimas condições sanitárias. Importante lembrar que não existia saneamento básico, não existia toda o cuidado, né, com a alimentação que nós temos. Então, quer dizer, imagina uma população dessa convivendo com todo tipo de vamos dizer assim, sujeira, né? Tipo, você tinha o interior das casas, né? Você tinha esgotos, entre aspas, aí, ah, nas ruas, né? Então, quer dizer, era uma coisa bem difícil, né? Que vai, claro, só agravar a situação, tá? Então, quer dizer, você vai ter uma população que vai sofrer gravemente com toda essa doença, né? Você vai ter cidades que vão ser varridas quase que por inteiro, né? Pela peste, né? Quase todo mundo da cidade morreu, né? Geralmente a peste matava de 80 a 100% das vezes, né? Das pessoas que pegavam vão falecer, né? Até porque também não havia tratamento na Idade Média em relação à peste negra, né? Não havia nenhum tipo de medicina que conseguisse naquele momento dar conta da doença. Então, só aí, né? Então, olha só, entre 1348 e 1351, coisa aí de 3 anos, olha aí, ó, terço da Europa praticamente, provavelmente pode ter morrido, né? De peste negra. Então, isso vai ser um elemento ainda agravador desse ponto, porque aí a gente também vai ter mais gravidade em relação ao processo agrícola, pessoal, porque olha, quem produz o alimento são os camponeses, né? São as pessoas pobres, que muitas das vezes vão ser os principais vítimas dessa doença. Ah, professor, nobres e clérigos não vão morrer de peste negra? Não, vai sim, né? Na verdade, a doença ela foi bem, ela não levou em consideração, de claro, né? Nenhuma distinção social, mas entendendo que geralmente essa população mais pobre ela está mais fragilizada, ela está mais desnutrida por conta da escassez de alimento, é uma das que vai perecer com maior facilidade, né? Então, quer dizer, se essa população de camponeses ela também vai padecer dessa doença, a gente vai reduzir ainda mais, né, a produção agrícola, né? A produção agrícola ainda vai se tornar ainda mais restrita. Então, quer dizer, isso é uma doença que vai abalar profundamente a Europa, né? Olha só, a gente tem aqui um mapa, só para a gente conhecer, né, a gente concluir, que demonstra aqui mais ou menos como é que essa doença chega na Europa. Ela vem provavelmente pela Ásia Central, aqui da região da Ásia Central, e vem chegando à Europa por meio desses navios. Ó. Então a gente tem aqui essas setinhas aqui vermelhas, ó, os acessos, né? Que a gente tem provavelmente ali de 346, provavelmente, né? O momento em que essa doença ela vai ser transmitida para os marinheiros europeus e chega, né, ao mar Mediterrâneo, essa região aqui, ó, dessas ilhas, a região de Constantinopla, aqui na região da Península Itálica, né, ela passa a chegar a partir aí, né, de 348, 349. Então, quer dizer, você vai ter, ela vai sendo transmitida aqui, já em 346, 1346, chega a Constantinopla ainda, provavelmente, nesse percurso, e aí começa a ser difundido toda essa região verde, pessoal, é a região que passa a ser transmitida, em que os primeiros casos datam aí de 1348, né? Então toda essa região verde aqui, ó, tá pintada de verde, região aqui da Península Ibérica, né? A região aqui da França, onde hoje é a França. Essas fronteiras que vocês estão vendo aqui são as fronteiras de hoje, tá? Mas região aqui da Gália, né, onde hoje é a França, a Península Itálica, onde hoje é a Itália, que é a região da Grécia, ó, tudo isso aqui foi atingido pela peste já em 1348, e aí vai se espalhando pela Europa Central, né, região aqui da Alemanha, da Bélgica, né, que vão, Londres ainda em 1348, mas aí o restante, né, das Ilhas Britânicas ali ao longo de 349, 1350, aqui, ó, região de Portugal, né, Espanha. Então, quer dizer, você vai ver que
rapidamente, né, em um piscar de olhos, a peste negra já tinha tomado a maior parte da Europa, tá bom? Então, pessoal, é isso, né, por hoje, né, claro, faça a leitura do capítulo como um todo, né, pesquisem bastante sobre a peste negra, tem muita coisa interessante para se ler na internet, tá? Só cuidado, se quiserem também pode mandar lá no Google Class, que eu tenho alguns textos interessantes sobre peste negra, eu posso enviar para vocês, tá bom? Então, muito obrigado, né? E aí, até a próxima.